O nome não podia ser mais simples, uma exposição Amílcar Cabral. E o que é que nós podemos ver aqui? Podemos ver duas coisas. Uma, a história da vida do Amílcar Cabral, que é uma vida relativamente breve. Nasceu em 1924 e foi assassinado em 1973. Portanto, é uma vida, digamos assim, um pouco meteórica. Por outro lado, a exposição permite também ver a vida póstuma do Amílcar Cabral. Os últimos 50 anos, que são 50 anos onde a sua figura continua muito presente, com avanços e recuos, dependendo também do contexto nacional e geográfico de que estejamos a falar. E, portanto, é uma exposição que permite olhar para o trajeto de uma vida, mas para o espectro, digamos assim, que essa vida deixa a pairar sobre os anos seguintes e sobre o presente. E sobre o próprio Amílcar Cabral. De resto, entrando aqui na sala da exposição, no Palácio Baldaia, temos uma primeira fotografia de Amílcar no Liceu do Mindelo, São Vicente. Sim, é uma fotografia que é enviada no final dos anos 40 pelo Amílcar Cabral à sua companheira de então, Maria Helena Rodrigues, mas é uma fotografia que se reporta ao final dos anos 30 e que é uma fotografia, digamos assim, de uma pequena multidão, um conjunto de estudantes, e ele desafia, enfim, numa operação de encantamento mais ou menos conseguida, não sei, mas ele desafia a sua mulher justamente a tentar, a sua companheira a tentar identificar onde é que está o Amílcar no meio de centenas de estudantes. E resolvemos começar por uma fotografia coletiva. Esta é uma exposição muito centrada sobre um indivíduo, desde logo que dá nome à exposição, mas é uma exposição em que procuramos também olhar para a relação desse indivíduo com muitas outras pessoas, e cada uma das 50 peças que aqui está, ela conta a história do Amílcar Cabral, mas conta a história também de outras pessoas, de quem o fotografou, de quem o filmou, de quem o cantou. Estamos agora a ouvir uma música da Cesária Évora e do Caetano Veloso, já no final do século XX, início do século XXI, que é uma música que interpreta um poema do Amílcar Cabral. E tem uma coisa com muita graça nesta fotografia aqui em São Vicente, em que ele desafia a namorada da altura a ver se o encontra. Ele tem 12 anos e diz assim: vai ser difícil, garanto-te. Há tantos miúdos, pretos, mulatos, morenos, brancos, de todas as cores. É uma imagem fiel do que é Cabo Verde. Sim, é um excerto de texto significativo em finais dos anos 40. Cabo Verde tem uma história diferente da história, por exemplo, da Guiné, e, de alguma maneira, o que o Amílcar Cabral aí participa é de um discurso sobre a multiculturalidade de Cabo Verde, que é um discurso que tem variantes muito significativas, tanto é um discurso que podemos encontrar próximo do Estado colonial e do regime, como celebrado numa tradição de elogio da criolagem por setores da oposição. Muito bem, então vamos então entrar por aqui, depois deste primeiro painel de fotografias. Vemos também aqui Amílcar Cabral na equipa do Boa Vista Futebol Clube de São Vicente, em 1945, também com os amigos aqui no Jardim da Estrela. Sim, é uma fotografia já do período em Lisboa. Ele veio estudar para o Instituto Superior de Agronomia em 1945 e é um habitante da cidade de Lisboa que passeia por várias partes da cidade de Lisboa e deixa, aliás, registros interessantes desse ponto de vista. Ele é, digamos assim, uma espécie de sociólogo espontâneo da cidade. Na correspondência deixa muitos testemunhos de observações sobre a rua, sobre os diferentes bairros, a heterogeneidade social da rua. O Jardim da Estrela era um lugar de alguma passagem para quem vinha do Instituto Superior de Agronomia, depois aproximando-se do centro da cidade, e esta é uma fotografia com um conjunto de colegas da universidade, mas também de outras instituições que estavam a estudar. O moçambicano Marcelino dos Santos é um dos exemplos, figuras que depois seriam importantes, digamos assim, na história. Mais tarde na Casa do... Na Casa dos Santos do Império, nesta altura já, mas e depois na história dos movimentos de libertação, seja em Guiné, mas também Angola, Moçambique, etc. Muito bem, então avançamos por aqui. Temos depois num segundo painel algumas informações
do início do percurso profissional de Amílcar Cabral. Sim, depois de ter vindo estudar agronomia no ISA, em Lisboa, ele concluiu a licenciatura no início dos anos 50 e a sua primeira grande experiência profissional é uma experiência de cerca de 3, 4 anos na Guiné, a trabalhar para o Estado colonial. Este painel, de alguma maneira, cobre esse período. É um período interessante a vários níveis. Ele, como se pode ver pelas 3 fichas de informação anual e avaliação que expomos, começa por ser saudado, elogiado, avaliado muito positivamente pelas autoridades coloniais. Mas já a última, diga lá, professor. A última já diz que é alguém que, apesar de ser um bom técnico, tem um feitio difícil e que não gosta de ser contrariado. E, portanto, este é um período em que o Amílcar Cabral não é ainda um anticolonialista, digamos assim. Nem um grande ativista, talvez. Algumas das suas primeiras atividades políticas começam neste período em Bissau, mas o sentido, digamos assim, político anticolonial não é tão apurado ou tão categórico como noutros seus, de resto, contemporâneos africanos. Muito bem, avançamos então, aqui ainda no resto de chão, para mais 2 painéis, no fundo desta época, creio eu, em que temos aqui recortes de jornais, e aqui à esquerda uma coisa que eu acho imensa graça, uma informação da PIDE, isto refere-se ao ano de 1958-59, um boletim de informação da PIDE, em que se pode ler que o referenciado exerce a sua profissão nos serviços fitopatológicos da Direção-Geral dos Serviços Agrícolas no Largo de Santos. Moral e politicamente nada se apurou em seu desabono. Exatamente, confirma um pouco aquilo que eu referia, em parte, ou seja, é durante os anos 50 que vamos assistir a uma consciencialização anticolonial mais forte do Amílcar Cabral, é ao longo dessa década. A PIDE demora algum tempo a perceber-se disso. As autoridades policiais na Guiné, na primeira metade da década, apercebem-se disso e reportam-no, mas a informação aparentemente não chega à PIDE cá. E, portanto, ele continua a ser, digamos assim, objeto de alguma atenção por parte da PIDE, tanto mais que pertenceu aos organismos dirigentes da Casa dos Estudantes do Império, mas, lá está, em 58 há uma ficha da PIDE em que ele é considerado como alguém que não tem nada de mal a ser... Nada em seu desabono. Nada em seu desabono. Depois esta mesma ficha, curiosamente, já no início de 59, portanto há aqui um momento de mudança em que, digamos assim, o radar da PIDE se torna mais sensível, vai ter uma inscrição à nota onde se diz que em 59, onde se descobre que ele em 52 teria assinado uma carta pública de contestação do regime que foi publicada no jornal Avante. Mas é em 59 que estes sinais vão ser revalorizados pela PIDE. Só descobrem 7 anos depois? Sim. Ou só valorizam 7 anos depois. Subimos então ao primeiro andar aqui do Palácio Baldaia, onde se estende a exposição. A meio da escadaria temos aqui no espelho um mapa que representa exatamente o quê? Sim, ou seja, aqui no segundo piso da exposição entramos, enfim, nos anos mais importantes da vida do Amílcar Cabral para a história do século XX, que têm que ver fundamentalmente com a luta de libertação. E essa luta de libertação é evidentemente uma luta militar, mas é uma luta que tem uma dimensão diplomática, se quiserem utilizar o termo, muito importante, uma diplomacia informal. Este mapa é um mapa onde procuramos, ele é o resultado do design da Vera Tavares e da investigação da historiadora Aurora Almada e Santos, mas é um mapa onde procuramos cartografar, se quiserem, todas as viagens, as que conseguimos até agora apurar, todas as viagens realizadas pelo Amílcar Cabral entre 56, sensivelmente, e o ano da sua morte, 73. E são mais de 140 viagens. E, portanto, é um mundo de Amílcar Cabral, como aqui lhe chamamos, é um mundo global, mas não é aquele mundo global a que nós normalmente nos habituamos a referir com aquelas capitais cosmopolitas do Ocidente, Nova Iorque, Wall Street, Berlim. É um mundo global, em parte mais amplo, vai da China, onde ele viaja nos anos 60, até aos Estados Unidos, onde ele mais tarde, no início dos anos 70, irá...
Nova Iorque, a sede das Nações Unidas, universidades americanas que lhe atribuem o doutoramento honoris causa, mas é um mundo global também com uma grande importância de África, das capitais africanas. Reparem que em 1960 há cerca de 17 novos países a emergerem em África, e com uma importância grande da Europa de leste, na altura chamado Segundo Mundo. Amílcar Cabral tem relações de proximidade e o PAIGC com a União Soviética, mas também com a Checoslováquia, mais tarde com a Roménia, e, portanto, este mapa, de alguma maneira, permite ver esse mundo de Amílcar Cabral em cerca de 140 viagens que ele realiza também ao norte da Europa, muito importante. Ali, de Marrocos a Finlândia. Exatamente. Marrocos, justamente, corresponde a um dos países independentes nos anos 50, e a Finlândia é uma referência importante. A Finlândia, a Suécia, a Noruega, de formas diferentes, porque são países, no fundo, que pertencem ao mundo do capitalismo, mas são países que vão ter um papel importante no apoio à luta de libertação. E na estratégia do Amílcar Cabral este foi um elemento importante. Ou seja, há um apoio claro dos países e dos regimes socialistas de leste, mas ele procurou sempre argumentar que também países, determinados países, no chamado mundo ocidental, nomeadamente os países escandinavos, prestavam esse apoio. E isso permitiu-lhe conduzir uma estratégia diplomática em que não ficou completamente dependente da dicotomia da Guerra Fria. Muito bem, então avançamos aqui na escadaria, subimos finalmente ao segundo andar, porque ficámos aqui presos neste mapa, e então aqui deparamos-nos com uma fotografia de Amílcar, enorme, uma vez se eu consigo identificar este local. Esta fotografia é na China. O Amílcar Cabral parte, e é uma partida decisiva na sua vida e na história de Portugal, e em parte na história do mundo, quando ele, e junto com outros companheiros, quer do MPLA, quer depois do PAIGC, decidem instalar-se em Conakry, finais dos anos 50 e início dos anos 60. Porquê Conakry? Capital da República da Guiné, antiga colónia francesa, ao lado da Guiné, da futura Guiné-Bissau, mas Conakry é também um sítio onde há várias embaixadas de diferentes países, e os primeiros contactos que eles estabelecem é com a embaixada soviética e com a embaixada chinesa. E a República Popular da China, antes mesmo dos soviéticos, convida estes jovens para irem a visitar... Conhecer o sonho de Mao? Irem visitar Pequim. Eles são, aliás, de resto, recebidos, parte deles, por Mao Tse-tung. Esta fotografia é uma fotografia em Xangai, e é uma fotografia em que... É uma fotografia muito... Enfim, simples, muito bonita, creio eu, com uma amplitude muito significativa, e onde vemos, em relação de camaradagem, a passear junto à água, portanto, Amílcar Cabral, também membros do MPLA e membros do Estado e do Partido Comunista Chinês. É assim uma imagem descontraída que é habitual em Amílcar Cabral, de resto. Ele é uma pessoa, nas fotos, muitas delas, em que aparece de forma descontraída. Sim, depende das fotografias. Esta é uma fotografia onde a personagem Amílcar Cabral já tem alguma relevância, mas, se repararem, a câmara não está a olhar especificamente para ele. Não é a personagem principal, não. Mais tarde, esse trabalho, digamos assim, da imagem personalizada de Amílcar Cabral será estabelecido num diálogo, digamos assim, construtivo entre o próprio e quem o vai fotografando. Vamos lá, então. Aqui... Temos aqui uma sucessão. É justamente o caso. Aqui o que nós procurámos foi, nesta lógica de uma exposição com 50 peças, escolher peças que permitissem sublinhar a ligação de Amílcar Cabral e da luta do PAIGC a diferentes contextos nacionais. Para o caso italiano, que é um caso muito importante, optámos por escolher um conjunto de fotografias que estão aqui exibidas em slideshow da Bruna Polimeni, que é uma fotógrafa que conhece o Cabral em meados dos anos 60, mas que vai intensificar uma relação, digamos assim, de acompanhamento muito próximo da trajetória de Amílcar Cabral a partir de 69. E a maior parte das fotografias e imagens que nós conhecemos de Amílcar Cabral são dela. É quase a fotógrafa oficial da Amílcar. É uma italiana que em 69 escreve justamente ao secretariado do PAIGC dizendo: eu tenho interesse, vontade militante em acompanhar e apoiar a vossa luta, posso-vos ser útil. Ela viaja a Conakry, viaja às zonas libertadas, fotografa, volta para a Itália, revela as fotografias junto do Gabinete Internacional do Partido Comunista Italiano, de quem ela é simpatizante, encontra forma de espalhar essas fotografias pelos mídias internacional, e ela foi uma das
amigas, entre vários outros correspondentes amigos, que tiveram uma importância muito grande em transformar a luta da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, pequenos países, contra um império que também não é, por comparação ao império inglês ou francês, tão alvo de atenção mediática internacionalmente, um caso internacional de grande atenção. Muito bem, então nesta pequena câmara temos várias fotografias em slide aqui a surgir, também vídeos. Os vídeos, escolhemos 3 vídeos, cada um, de novo, fazendo uma ligação a um contexto nacional. Um primeiro vídeo que se poderá observar é de um cineasta cubano, Santiago Alvarez, um importante cineasta cubano, que de resto foi formador dos primeiros cineastas guineenses, que são enviados pelo PAIGC justamente para Cuba nos anos 60 para obterem essa formação. E é um vídeo de Santiago Alvarez que versa em grande medida sobre a Conferência Tricontinental, que tem lugar em Havana em 66, que é um momento muito importante da afirmação do internacionalismo cubano, quando Cuba começa a complementar, mas também a disputar a agenda internacionalista de apoio soviética e chinês. E neste vídeo, que é um documentário de cerca de 15 minutos, não estou em erro, encontramos evidentemente a voz reconhecida e a pose de Fidel Castro, e encontramos Fidel Castro justamente a dirigir um conjunto de elogios, muito em particular à luta de libertação na Guiné-Bissau e à figura de Amílcar Cabral. Ali ao lado? Aqui ao lado é um outro documento interessante e que nos permite ir até à Finlândia. É um documento sem som, o som perdeu-se, é um documento de 71. Este é um vídeo com uma duração maior, cerca de mais de 30 minutos, de Mikko Piala, um diplomata finlandês, hoje ainda vivo, já não no exercício da sua profissão, e que foi um visitante das Zonas Libertadas em 70, 71, enquanto estudante, enquanto representante da União Internacional dos Estudantes, e ele vai ter uma importância grande, bom, por um lado porque vai ser a ponte que vai depois fazer com que haja uma visita de Amílcar Cabral à Finlândia, que é uma visita muito interessante, pouco, aliás, sublinhada mesmo na literatura, porque é uma visita onde ele é recebido com honras de Estado. É recebido pelo Presidente da República da Finlândia, vai falar às escolas na companhia do Ministro da Educação finlandês e, portanto, é uma visita desse ponto de vista muito... De estadista. O Mikko Fiala, antes de organizar essa visita, quando vai visitar primeiro Conakry e depois as Zonas Libertadas, vai bem armado. Isto é, leva uma Super 8, leva gravadores e leva uma máquina fotográfica. Ele tem, de resto, um acervo fotográfico muito importante também sobre as lutas de libertação. Tem este filme que nós aqui exibimos e realiza também um conjunto de gravações nas Zonas Libertadas. Podemos considerar uma espécie de primeiro álbum de música tradicional da Guiné no contexto das lutas de libertação. Esse álbum será editado depois na Finlândia e circulará também clandestinamente em Portugal ainda antes do 25 de Abril. Finalmente neste terceiro ecrã. O terceiro ecrã é um discurso relativamente conhecido para quem estuda o Amílcar Cabral. É o discurso que ele produz em 72 no funeral do Nkrumah, em Conakry, poucos meses antes dele próprio a ser assassinado e do seu funeral ter lugar também em Conakry, e é um discurso interessante por várias razões. Uma delas é um discurso onde ele se dirige à problemática da traição já nos Estados independentes, o que de alguma maneira teria afetado o destino de Nkrumah, e é um discurso interessante também porque o Amílcar Cabral, sendo alguém, na maior parte das vezes, muito imbuído de uma mentalidade racionalista, científica, que tinha que ver com a sua formação também universitária e que lhe foi sempre muito caro, abre aqui quase como uma exceção para, falando de Nkrumah, dizer Nkrumah não se partiu, ele continua connosco, porque nós africanos somos sociedades de vivos e de mortos. E de alguma maneira... Quase premonitório. Quase premonitório, quando depois falamos da ideia de que Cabral não morreu, o célebre Cabral Camori, que é enunciado por muitos dos cabralistas depois da morte do Cabral. Esta ideia de uma sociedade de vivos e de mortos, ela ecoa aqui e de alguma maneira ecoa na organização da nossa exposição, porque estamos a chegar agora só a meio da exposição e vamos para a parte já do pós-assassinato. Passamos aqui ao lado de uma série de postais. O que é que são de postais da Argélia, postais enviados à segunda mulher, Ana Maria Cabral. O Amílcar Cabral
nos seus roteiros diplomáticos, tinha este hábito de enviar postais à família, e estes postais são apenas uma pequena janela de onde olhamos para uma dimensão um pouco mais íntima que não nos interessou propriamente explorar, mas que tem algum... Com certeza tem a sua piada. Aqui seguem-se mais vídeos dentro da mesma linha. Aqui já estamos na morte e na independência. Esta secção chama-se Morte e Independência. Ainda temos alguns elementos, como por exemplo uma carta dirigida pelo Amílcar Cabral ao Pedro Pires antes da morte, que é uma carta importante porque é a carta onde ele anuncia que se dirigirá à União Soviética em 72 para pedir os mísseis Strela, que vão ter um papel relevante no desfecho, ou digamos assim, na aceleração da Guerra da Guiné. São mísseis portáteis de grande eficácia e que atenuam, mitigam em grande medida o poder da Força Aérea Portuguesa. Mas depois aqui é a secção, digamos assim, já pós-morte, pós-20 de janeiro de 73. Como sabem, após o assassinato de Cabral, precipita-se de alguma maneira o caminho da Guiné para a Declaração Unilateral da Independência, que acontecerá em setembro desse mesmo ano. A realização da Assembleia Nacional Popular, temos um conjunto de fotografias. Exatamente, temos um conjunto de fotografias que permitem acompanhar. Aqui Nino Vieira, está. São imagens, enfim, conhecidas e sons do... Sim, são muitas fotografias onde quisemos também, no fundo, chamar a atenção para a dimensão coletiva da liderança, contrariando um pouco o desígnio desta exposição, que é fazer luz sobre uma pessoa. Nós apercebemos claramente que há aqui uma direção coletiva e que homens como Pedro Pires, aí está ele. Aristides Pereira, Nino Vieira, que é quem lê a Declaração Unilateral da Independência, têm um relevo significativo. Esta cerimónia de Declaração Unilateral da Independência e da relação da Assembleia Nacional é uma Assembleia interessante, ela é logisticamente preparada, com apoio cubano, de resto, e é um momento importante. De resto, desta geração, só Pedro Pires sobrevive. Sim, Manecas dos Santos. Manecas dos Santos, claro, sim. Mais novo. Sim, Pedro Pires continua a ser, enfim, hoje em dia, uma figura bastante importante na cultura política anticolonial. Na memória de Amílcar Cabral, presidente da Fundação Amílcar Cabral, exatamente. Então avançamos aqui para fora. Aqui entramos numa varanda, e nesta varanda temos A Luta Continua para a Direita. A Luta Continua para a Direita. Onde vemos uma série de figuras também icónicas. Sim, aqui quisemos, no fundo, também associar a luta do PAIGC à luta da Frelimo e do MPLA. Quem vemos aqui? Vemos os rostos em bandeira de Titina Silá, Carmen Pereira, Lili Caboal, todas associadas diretamente à luta do PAIGC, cada uma com a sua história, e depois figuras associadas à luta em Moçambique e em Angola, Josina Marchel, Diolinda Rodrigues em Angola e Eduardo Mondlane, no caso de Moçambique. Nós, frequentemente, esquecemos a importância da dimensão combinada destas três frentes de luta, Frelimo, MPLA e PAIGC, como líderes... Ordem dos fatores. E quisemos aqui não fazer, e chamámos esta secção A Luta Continua, porque também temos aqui uma parte mais ou menos de discoteca da exposição, se assim me permitem, onde temos três músicas intituladas A Luta Continua, cada uma referente a cada um destes contextos. A primeira, a mais conhecida, é uma música da sul-africana Miriam Makeba, uma figura de referência, enfim, da música do mundo africana, e que é dedicada justamente a Moçambique, a Samora Machel e Eduardo Mondlane. Depois temos uma música de um músico angolano, David Zé, também intitulada justamente A Luta Continua, e aqui A Luta Continua, cantada já depois da independência, significa a luta não contra o colonialismo apenas, mas contra o neocolonialismo. E finalmente temos uma terceira música, um vídeo do projeto Pré-Tudo, um músico Cholage, enfim, um contemporâneo nosso da cidade de Lisboa, e que é uma música bastante interessante porque não só retoma os versos de David Zé, mistura com o último discurso de Amílcar Cabral e sublinha a ideia de uma continuidade da luta. A luta continua, já não apenas contra o colonialismo e o neocolonialismo, mas contra o racismo que, no fundo, estrutura muita da organização de cidades como aquela em que nós estamos hoje, Lisboa. Muito bem. Então, aqui à esquerda, alguns desenhos, digamos, reproduções de cartazes, não? Ou de livros. Dos livros. Há uma produção bibliográfica extensíssima sobre Amílcar Cabral. Não há figura que tenha passado pelo século XX português e que tenha suscitado um interesse académico tão grande
como Amílcar Cabral, do ponto de vista da história política, e temos também esta banda desenhada, que nós que organizamos a exposição gostamos muito. É uma banda desenhada que foi publicada durante o período do PREC, em Portugal, numa revista chamada Visão, uma revista para uma nova banda desenhada portuguesa, e que publica uma banda desenhada que é uma tradução. Portanto, é a publicação traduzida de uma banda desenhada feita em Cuba, logo a seguir à morte do Amílcar Cabral, numa revista de culto da banda desenhada cubana, e é uma banda desenhada de homenagem ao Amílcar Cabral, que é aqui, de alguma maneira, nesta revista cubana, mobilizado como uma figura rival, do ponto de vista do imaginário dos cómics e da banda desenhada, uma figura para fazer rivalidade com as figuras hegemónicas das cómics norte-americanas. Charlie Brown, há uma espécie de aliança aqui tácita nesta revista entre figuras como o Amílcar Cabral, de carne e osso, figuras imaginárias como a Mafalda, do Quino, contra o estereótipo que muitas vezes, a partir da cultura de massas norte-americana, é feito de África, contra, por exemplo, a ideia da África como o cenário do Tarzan. Eles, explicitamente, nesta banda desenhada do Amílcar Cabral, dirigem-se a esse tipo de questões, e a banda desenhada é lindíssima do ponto de vista do desenho, e conta a história de Cabral, basicamente desde que chega a Portugal até pouco antes. Sem dúvida, a não perder. Bom, então avançamos por aqui e entramos nesta segunda sala, onde se pode ver o quê? Aqui estamos já completamente dentro desta dimensão que é os usos póstumos de Amílcar Cabral e, sobretudo, a nível da imagem. Cabral é retratado, pintado, desenhado de múltiplas formas. Há um trabalho de fixação da sua imagem a partir da fotografia da Bruna Polimeni, que depois se vai reproduzir de múltiplas maneiras. Nós temos a exibir o quadro do pintor português já falecido Luís Noronha da Costa, que em 1976-77 realizou uma série de retratos sobre Amílcar Cabral, que tiveram exibidos na exposição do Arco, e nós temos um deles em exibição. E é um quadro, digamos assim, pintado, com utilização de spray, sobre a fotografia da Bruna Polimeni. Depois temos outros retratos de Amílcar Cabral, nomeadamente, chamaria a atenção para dois, os retratos feitos no âmbito da OSPAL, a Organização de Solidariedade dos Povos Asiáticos e Afro-Americanos e América Latina, que é uma organização saída da Conferência Tricontinental da Havana, e que tem uma grande produção intelectual e gráfica, através da revista Tricontinental, que era uma revista que foi editada em várias línguas, árabe, francês, espanhol, inglês, e que no meio tinha sempre, ou quase sempre, um póster de uma figura a homenagear. E o Cabral é, pelo menos por 3 vezes, objeto de retratos. Nós temos 2 desses retratos, 2 desses cartazes aqui expostos, um deles o Alfredo Rostgard, um nome importante do design gráfico cubano, nos anos seguintes. E aqui temos também desenhos de um memorial de Amílcar Cabral que nunca chegou a ser construído. Este processo... Do arquiteto Neymar. Exatamente. Este processo de memorialização do Amílcar Cabral é um processo com avanços e recuos, como eu dizia no início. Estes esboços são esboços do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e são dos anos 80. Nos anos 80, o presidente Sarney visita a Cabo Verde, sugere, promete a realização de um complexo monumental de homenagem a Amílcar Cabral, desenhado por Oscar Niemeyer, que de resto terá conhecido Cabral na Argélia, nos anos 60. Esse esboço e esse projeto é elaborado, mas ele não sai do papel, porque justamente nos anos 90, mesmo em Cabo Verde, começa a haver, se quiserem, uma certa retração, enfim, aquilo que uma antropóloga brasileira chamou a descabralização da memória em Cabo Verde, e nós quisemos mostrar este esboço, não só porque é normalmente digno de interesse os esboços do Niemeyer, mas também para mostrar a dimensão do esquecimento que estes processos de memorialização acabam por invocam. Temos isso também ali num conjunto de fotografias que remetem para as dificuldades enfrentadas nesta tarefa de cultivar, preservar, trabalhar a memória de Amílcar Cabral. Isto são fotografias tiradas pelo Alfredo Caldeira. O Alfredo Caldeira, junto com a filha de Amílcar Cabral, Lívia Cabral, no final dos anos 90, tiveram uma intervenção decisiva, digamos, para que se calhar esta exposição, por exemplo, tenha lugar, porque no contexto da Guerra Civil na Guiné,
eles realizaram um trabalho de resgate com a autorização do PAIGC do espólio dos papéis de Amílcar Cabral, que são fundamentais, hoje em dia são porventura o arquivo mais estudado que existe em Portugal do ponto de vista dos historiadores do século XX internacionalmente, e temos aqui um conjunto de fotografias que mostram, no fundo, o estado em que esses papéis se encontravam, e nós também dizemos que agora que eles estão recuperados, é talvez a altura do Estado português encontrar formas de poder devolver este espólio daquele que é considerado o fundador da nacionalidade, tanto em Cabo Verde como na Guiné-Bissau, à Guiné ou a Cabo Verde. Muito bem, então aqui, finalmente nesta sala, termina... Foi por onde viemos. Foi por onde viemos. E é por aqui que terminamos por ali. Tem aqui uma saída, temos dois vídeos. Temos um vídeo que é um vídeo da Filipa César. A Filipa César, se quisermos, realizou para a parte do arquivo visual do Amílcar Cabral, associado ao Amílcar Cabral, um trabalho semelhante ao que o Alfredo Caldeira e a Eva Cabral realizaram para a documentação escrita e também parte fotográfica. Este é um vídeo, é um ensaio fotográfico, um ensaio cinematográfico curto que ela realizou com base no material fílmico que recolheu já no século XXI, em Bissau, e que levou para a Alemanha, onde foi restaurado, e que reúne uma boa parte do espólio fílmico do cinema guineense durante a independência, ainda antes da independência, e esse trabalho de restaurar é um trabalho bastante importante, feito em conjunto, de resto, com cineastas guineenses. E encontramos aqui, nessas imagens restauradas, quisemos por isso deixar para o fim, imagens de uma exposição. Não desta exposição em que nós nos encontramos, mas de uma exposição realizada em 1972 em Conakry, em que o Amílcar Cabral faz, com um brilhantismo incomparável ao meu, a apresentação da exposição, e essa exposição era a exposição da luta, onde são apresentados testemunhos documentais, peças artísticas, mas também armamento, bandeiras portuguesas, testemunhos da luta de libertação e dos progressos nas zonas libertadas. É um ensaio cinematográfico interessante, que protagonizado também pela artista Grada Quilombo, que, de resto, reflete um pouco sobre a ausência de Amílcar Cabral no ensino em Portugal, no tempo em que ela se formou, relativamente contemporâneo ao meu. E é também uma sugestão para que, de alguma maneira, as lutas de libertação, enquanto parte integrante da história da democracia portuguesa, possam ser objeto de atenção, e esta exposição faz também um pouco para isso. Sr. José Neves, muito obrigado.